Já alguma vez estiveste numa daquelas fases da vida em que parece que tudo está a desabar ao mesmo tempo? Perdes o emprego, a saúde falha, as contas acumulam-se e, para piorar, a tua mente não para. A ansiedade toma conta das tuas noites e tu sentes que o teu barco está a ir ao fundo. Mas a pior parte de toda esta tempestade não é a água a entrar. A pior parte é olhares para o céu e teres a sensação terrível de que Deus está em silêncio. Se tu já gritaste na tua alma, Deus, não te importas que eu morra? Este vídeo foi feito exatamente para ti. Hoje, vamos abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, para descobrir o que fazer quando a vida perde o controle e parece que Jesus adormeceu no meio do teu caos. A nossa história acontece no final de um dia exaustivo. Jesus tinha passado horas e horas a ensinar uma multidão gigantesca à beira do mar da Galileia. O cansaço físico dele era real. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ao cair da tarde, Jesus vira-se para os seus discípulos e dá uma ordem muito clara: passemos para a outra margem. Guarda esta frase. Quando Jesus diz que vai chegar à outra margem, não há vento no universo capaz de te afundar a meio do caminho. A palavra dele é a garantia do teu destino. Eles entram no barco. A maioria daqueles discípulos, como Pedro, Tiago e João, eram pescadores profissionais. O mar da Galileia era o escritório deles. Eles conheciam cada onda, cada correnteza daquelas águas. Mas, de repente, o texto bíblico diz que se levantou um grande temporal de vento. As ondas começaram a bater com tanta violência que a água já estava a encher o barco. Nota bem este detalhe: se pescadores profissionais, que cresceram naquele mar, estavam em pânico absoluto, é porque aquela não era uma tempestade normal. Era uma tempestade de nível catastrófico. Eles estavam a usar toda a sua experiência, a tirar a água com baldes, a lutar contra o vento, a remar com as últimas forças. E a ansiedade deles atingiu o nível máximo porque eles perceberam a coisa mais assustadora que um ser humano pode perceber: a minha força já não é suficiente para me salvar. Mas onde estava Jesus no meio deste apocalipse aquático? A Bíblia dá-nos uma das imagens mais belas e intrigantes do Novo Testamento, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Pensa na loucura que é este cenário. O vento a uivar, a madeira do barco a estalar, água gelada a bater na cara de toda a gente, gritos de desespero, e Jesus a dormir profundamente. Como é que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade destas? Jesus não estava a dormir por negligência, ele estava a dormir por confiança. O sono de Jesus é a prova máxima de que quem descansa no Pai não perde a paz, mesmo quando o mundo à volta está de pernas para o ar. Os discípulos não aguentam mais. Eles largam os baldes, correm para a popa do barco e acordam Jesus. Mas eles não o acordam com uma oração cheia de fé. Eles acordam-no com uma acusação carregada de mágoa e ressentimento. Eles gritam: Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas? Quantas vezes a tua ansiedade já te fez fazer esta mesma pergunta a Deus? Senhor, não estás a ver o meu filho a ir por maus caminhos? Não estás a ver a minha conta bancária a zero? Não estás a ver o meu casamento a desmoronar? Estás a dormir, Deus? Não te importas? Nós confundimos o silêncio de Deus com a ausência dele. Achamos que, se ele não está em pânico conosco, é porque não nos ama. Mas a verdade é que Deus nunca vai entrar em desespero com o teu problema, porque ele já tem a solução. Jesus levanta-se. Ele não discute com os discípulos. Ele não se defende da acusação. Ele simplesmente vira-se para a tempestade. E com a mesma voz que disse haja luz na criação do mundo, ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. A Bíblia diz que o vento se aquietou, e houve grande bonança. Uma calma absoluta. A água, que há 2 segundos parecia um monstro indomável, transformou-se num espelho liso. Imagina o choque dos discípulos. O silêncio que se instalou naquele barco era mais ensurdecedor do que o barulho do vento. E é neste momento de total calmaria que Jesus se vira para eles e faz 2 perguntas que ecoam até aos dias de hoje. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Repara numa coisa profunda: a tempestade e o barulho da água não conseguiram acordar Jesus. O que acordou Jesus foi o grito de desespero dos seus amigos. Ele sempre vai despertar quando clamares por ele. Mas Jesus não os repreendeu por tê-lo acordado. Ele repreendeu-os porque eles deixaram que a tempestade do lado de fora entrasse no barco do lado de dentro. O perigo nunca foi a água que estava no mar. Os barcos foram feitos para estar na água.
O perigo é quando a água entra no barco. O teu problema não é a crise econômica, as dificuldades no trabalho ou as lutas diárias. O teu problema é quando deixas que o medo dessas coisas inunde a tua alma e afunde a tua fé. Se Jesus está no teu barco, tu podes estar a passar pela pior tormenta da tua vida, mas tu não vais afundar. A presença dele não impede a tempestade de vir, mas garante que tu vais chegar a outra margem. O que é que esta história te diz hoje, a ti que estás com o coração apertado pela ansiedade? Primeiro, para de tentar esvaziar o barco com a tua própria força. Há problemas na vida que a tua experiência, o teu dinheiro e o teu diploma não conseguem resolver. Quando as tuas forças acabarem, corre para o fundo do barco e acorda o mestre. A oração é o lugar onde tu transferes o peso da tua ansiedade para os ombros de quem realmente tem poder. Segundo, o silêncio de Deus é pedagógico. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está a ensinar-te a descansar. Ele quer que tu aprendas a dormir na tempestade, tal como Ele. A paz que excede todo o entendimento não é a ausência de problemas, é a certeza de quem está no barco contigo. E terceiro, não duvides do amor dele no meio da crise. O inimigo vai usar a tua dor para te convencer de que Deus não se importa contigo. Rejeita essa mentira. Aquele que deu a própria vida na cruz por ti nunca iria ignorar o teu sofrimento num barco. Se o vento está forte hoje, respira fundo. O dono do mar e do vento está contigo. Ele só precisa de dizer uma palavra, e a tua tempestade vai transformar-se na maior bonança que tu já viste. Se esta mensagem acalmou as águas do teu coração, não te esqueças de subscrever o canal @Luz da Palavra. Deixa o teu gosto, porque isso diz ao YouTube que este conteúdo tem valor, e partilha este vídeo no WhatsApp com aquela pessoa que tu sabes que está a lutar contra uma tempestade invisível e precisa de ouvir isto hoje. Fiquem na paz, e até a próxima história.